É hoje, é daqui a pouco, logo mais à noite, vai começar a temporada do futebol paraibano. Botafogo e Souza começam a jornada em busca da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Belo enfrenta o Retrô de Pernambuco em casa, o Souza joga contra o Confiança no Batistão, em Aracaju. Vamos fazer o seguinte, relembrar as duas equipes na Lampions League do ano passado. Chegou o dia, o regional mais charmoso e mais disputado do Brasil vai começar. A primeira batalha para entrar na fase principal da Lampions League de Botafogo e Souza. Vamos relembrar agora a participação das duas equipes no torneio passado. O Souza fez história. Primeiro visitou o Asa lá em Arapiraca e garantiu a classificação à segunda fase eliminatória da pré-Copa do Nordeste. O atacante Arthur foi o autor dos 2 gols da vitória sertaneja, que bateu a equipe alagoana por 2-1. A vitória levou o time paraibano para a fase seguinte. O adversário era o Confiança. E foi emocionante. No tempo normal, a partida terminou 1-1 com gols de Daniel pelo Dino e Neto Berola pelo Confiança. Depois, o jogo foi para os pênaltis. O Souza converteu todos, venceu por 5-4 e passou para a terceira fase da pré-Copa do Nordeste. E pegou de cara o ABC, simplesmente atropelou, vencendo pelo placar de 3-0, com gols de Adriano, Keylor e um golaço de Rodrigo Poti, e abriu uma larga vantagem para o jogo da volta. E claro, aproveitou, jogo difícil, o Dinossauro perdeu por 2-1, Joboy fez o gol do Souza, que acabou se classificando para a fase principal da Lampions League. A primeira partida foi no Marizão. O Souza recebeu o CSA e venceu por 1-0 com gol de Rodrigo Poti, que testou no cruzamento da direita. Essa foi a primeira vitória da história do clube na fase de grupos do torneio. O time terminou na 6ª colocação com 11 pontos, na frente de Altos do Piauí e Floresta, e não passou para a fase seguinte. Já o Botafogo começou direto na segunda fase da pré-Copa do Nordeste, jogou em casa e venceu o Imperatriz em partida única, 2-0, com gols de Ederson e depois, fechando o placar nos acréscimos, Bruno Silva. Na terceira fase, o Belo pegou Vitória da Bahia. Foram 2 jogos. No primeiro, empate no Almeidão pelo placar de 1-1. O gol do Belo foi marcado novamente por Ederson. O jogo da volta foi em Salvador. E nessa partida, o Belo estava perdendo por 2-0. Conseguiu empatar, levou para os pênaltis e surgiu o herói. O goleiro Paulo Genesini, que defendeu o pênalti e depois ainda fez o dele. O Belo venceu por 6-5. Pense numa festa. Na fase de grupos, o Botafogo estreou contra o Sergipe e venceu pelo placar de 3-0, com 2 gols de Adilson Bahia e um de Anderson Paraíba. Belo fez bonito nessa fase e se classificou em segundo lugar no grupo, ficou atrás apenas do Ceará. Nas quartas de final, enfrentou o Náutico. A partida terminou 1-1. O gol do Botafogo foi de Leilson, mas o Belo perdeu nos pênaltis por 4-3 e se despediu da Lampions League do ano passado. Por isso, toda a sorte para o Belo, que pega o Retrô de Pernambuco nesta quinta-feira, às 9:30 da noite, aqui mesmo no estádio Almeidão. E o Souza, que enfrenta o Confiança às 8 da noite, lá no Batistão, em Aracaju.